E sempre, irmãos, quando nós, eu acredito, não somente eu, particularmente alguns outros irmãos, pastor Jardel e alguns, quando a gente vai pregar sobre os falsos profetas, há uma preocupação. Por quê, irmãos? A gente sabe que tem muitas pessoas que às vezes elas questionam, por que os irmãos insistem em pregar contra os falsos profetas? Irmãos, confesso que muitas vezes, Diácono Auricélio, eu falo para mim mesmo, eu vou parar de falar sobre os falsos profetas. Irmãos, mas algo muito forte fala conosco, para que nós continuemos pregando. Às vezes eu digo, eu vou parar, eu vou deixar, mas a gente não consegue, irmão. E eu creio que isso vem da parte de Deus, para que nós possamos continuar alertando o povo. Vocês aqui, pela graça de Deus, como o Diácono Gilmar citou aí, muitas vezes, pode sentar, irmãos, muitas vezes eu me questiono, meu Deus, como é que uma pessoa tão pervertida como eu era, o Senhor me resgatou? Como é que o Senhor consegue resgatar uma pessoa de uma forma tão pecadora que a qual eu era? Irmãos, isso é fato, irmãos. Lá em Mateus fala sobre isso. Ele veio para os perdidos, ele veio para os que estavam perdidos. Jesus veio para alcançar essas pessoas. Até muitas vezes eu faço uma comparação. Deus, Ele está satisfeito conosco, amém? Nós estamos no caminho do Senhor, Deus está contente conosco, estamos com Ele. Ele se revelou para nós e nós estamos com Ele, Deus já está feliz conosco. Mas Deus está preocupado com os que estão lá fora, sendo enganados, sendo torturados, atormentados pelo diabo. Você imagine, na época que a gente vivia no pecado, como o Gilmar citou aí, muitas vezes a gente chegava de madrugada em casa, alcoolizado, a esposa triste. Você não imagina o que a irmã Neudaci passou. Eu às vezes, quando eu lembro, irmão, eu sinto um profundo arrependimento. E o que ela aguentou da minha pessoa, o que ela passou, as noites que ela chorou. E eu lá no mundão, sendo escravo de Satanás, eu era oprimido pelo diabo ali e não enxergava o quanto eu magoava ela. Você vê como o diabo, irmão, ele tem um poder tão satânico, miserável, perverso, que ele consegue cegar as pessoas de uma forma terrível. Então, irmão, nós não podemos ter ódio das pessoas que vivem no pecado, devemos orar por elas. Devemos pedir a Deus que Ele se revele para elas, para que elas saiam de lá. Eu falo isso não somente do homem que vive nas bebedeiras, mas das mulheres também que vivem aí no mundo do pecado. Enfim, irmão, nós precisamos pregar o Evangelho e também alertar muitos que se dizem Evangelho e estão aí sendo enganados pelos falsos profetas. Aqui em Mateus 7, 13, você pode acompanhar no nome do Senhor. Em Mateus 7, 13, e esse texto me chamou muita atenção essa semana. Às vezes a gente fica em casa, eu por exemplo, fico procurando alguma coisa na televisão, não tem mais nada que preste na televisão, até os programas evangélicos, dá nojo, é verdade, irmão, estou sendo sincero, dá nojo você ligar a televisão e está lá. Dá nojo, irmão. Sério, eu fico incomodado, irmão. Eu vejo aquilo ali. E aí, essa semana, eu passando de canal, e você encontrava alguma coisa, encontrei um canal lá, e eu olhando ali, aquele falso profeta ali, que aquilo ali é um falso profeta. Posso dizer isso, e eu acredito que aquilo ali é um dos piores. E eu olhando ali, irmãos, eu vi ali aquela multidão, irmão, aquela multidão ali, eu digo, meu Deus do céu, pessoas de idade, senhor, de 70 anos de idade, senhor, ali, meu irmão, ali, dando testemunho ali, eu digo, meu Deus do céu, esse pessoal já tem idade de pensar um pouco, de analisar as coisas.
Não é mais uma criança, irmão, um adolescente, que às vezes ele ainda não tem a maturidade de entender as coisas. E eu vendo aquela multidão, irmãos, mas para tudo que você olha e vê e imagina e fica se questionando, a Bíblia, ela tem a resposta. E aqui eu encontrei. Olha só o que é que diz aqui, quando Jesus estava alertando ali os seus discípulos, alertando eles para que eles tivessem cuidado com os falsos profetas. Veja aqui o que é que diz. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E olha aqui o que é que diz aqui. E muitos são os que entram por ela. Aí está a resposta. Aí está a resposta, porque há multidões aí, irmãos, querendo entrar pela porta larga, querendo andar pelo caminho mais fácil. Quem é que não gosta de andar pelo caminho mais fácil? Quem é que não gosta de pegar uma estrada boa? Mas Jesus não está falando aqui de uma boa estrada, está falando das facilidades da vida, das facilidades dos meios pervertidos da vida que as pessoas querem levar. Muita gente às vezes não quer conduzir o seu emprego da forma honesta. Às vezes as pessoas não querem, às vezes até passar algumas privações pelo fato de poder querer granjear alguma coisa a mais. Irmãos, há quantas pessoas que estão aí, que têm vontade de vir para Jesus, que têm vontade de seguir Jesus, que têm vontade de se converter, mas quando ele olha para o caminho largo, literalmente ele já desiste de Jesus. Ou seja, as facilidades da vida, lá no meu emprego, eu ganho R$1.000, mas tem lá os bicos que eu faço, né? Os cabritos, né? Como a negada fala, né? Os desvios que eu faço lá. Se eu for para Jesus, eu tenho que deixar tudo isso. Se eu for para Jesus, eu tenho que deixar aquela mulher bonita que eu tenho fora do casamento. Às vezes a mulher também pensa a mesma coisa. Se eu deixar Jesus, eu não vou mais assistir novela, aquela novela tão boa que eu tanto gosto, daquele homem que eu tenho fora do meu relacionamento, com meu esposo, do meu casamento, e muitas outras coisas, irmão. O ser humano começa a olhar para o caminho largo, as facilidades, as coisas que aparentemente são boas, que a qual Satanás oferece para o homem. E no meio evangélico, irmãos, acontece muito disso, começando pelos próprios líderes, pelos próprios presidentes dos seus ministérios. Eles estão lá absolutamente apenas falando que segue Jesus no propósito de granjar riqueza, dinheiro, posição. Isso é o que eles querem. Eles não estão preocupados com a salvação. Eles falam em Jesus, mas infelizmente eles falam em vão, porque ali o propósito deles está muito claro. Se a gente perceber claramente, se você tiver o dom do Espírito Santo, você vai ver claramente. Por isso que eu falei aqui no começo aqui, que dá nojo, irmão. A gente vê aquilo ali, eles se enganando aquelas pessoas. Eles têm um método diabólico, perverso, de enganar as pessoas, e as pessoas estão ali. Mas para isso também nós temos a resposta. A Bíblia diz que, se possível, enganarão até os escolhidos de Deus. É por isso que tem muitos ali, por isso que há uma grande multidão ali. Por isso que a Bíblia aqui, ela deixa muito claro, e muitos seguem eles, porque diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Ou seja, muitos são os que vão por ela. E aqui, continuando, amados irmãos, a Bíblia diz o seguinte: porque estreita é a porta e espaçoso é o caminho que leva à vida. Olha só, e poucos, amém,
e poucos há que encontrem. Irmãos, pode ter certeza absoluta de uma coisa. Se nós aqui hoje, aqui de manhã, pode ter certeza, se a gente estivesse pregando o que essas pessoas aí estão pregando, esses perversos e falsos profetas, estão pregando aí, aqui esse espaço aqui estava pequeno, irmão. Pode ter certeza que logo a gente ia tirar essa parede aqui, e ainda ia ficar pequeno. Por quê, irmãos? Infelizmente, como o diácono Gilmar citou aqui, as pessoas, a maioria das pessoas, hoje eu não estou pregando para vocês não, amém? Eu não estou pregando para vocês, eu estou pregando para quem está ouvindo. Porque há muitas pessoas que estão perversamente sendo enganadas, irmãos. Estou falando que eu não estou pregando para vocês, porque vocês, graças a Deus, vocês já estão bastante instruídos sobre isso. Mas nós precisamos pregar, irmão, porque há milhares de pessoas que estão ouvindo essa palavra. Então, o que é que a gente pode ver aqui? O caminho estreito é difícil, é muito difícil. Você imagine o quanto é difícil a gente saber que o aluguel está atrasado e a gente tem que honrar o compromisso que nós temos com a obra de Deus, e às vezes a gente tem que pedir dinheiro emprestado, e muitas vezes a gente pede dinheiro emprestado para inteirar o dinheiro do aluguel, já devendo dinheiro emprestado do outro mês. Irmãos, me diga uma coisa, irmãos, será que, você imagine aí, eu estou aqui falando aqui para querer massagear o pastor Jardel, porque a gente se preocupa, Gilmar, o Auricélio, eu me preocupo, quantas vezes a gente chorou junto, quantas vezes a gente fez, saiu por aí atrás de dinheiro para poder pagar os aluguéis, alguns compromissos que tem que ser pago, mas a gente, em hipótese nenhuma, irmãos, para a honra e a glória do nosso Senhor, em hipótese nenhuma, nós vamos abdicar desse evangelho, porque nós cremos que Deus é Deus, e na hora que Ele quiser mandar, Ele vai mandar, e Deus sempre tem provido, sempre, às vezes, já aconteceu, no dia de pagar, a gente praticamente sem nada, e lá vem a provisão de Deus. É isso, a Bíblia diz que o justo vive pela fé. O justo vive pela fé, irmãos. Agora eu faço que nem eles falam. Se essa obra é de Deus, irmão, se essa obra é de Deus, jamais ela vai se fechar. Porque lá em Jeremias, Deus prometeu para Jeremias, eu vou providenciar pastores, eu vou providenciar pessoas para resgatar as minhas ovelhas que estão afugentadas, as minhas ovelhas que estão aí se afugentando por causa dos falsos profetas. Irmãos, há muitas pessoas que não crêem mais. Eu vejo muitas pessoas, eu não creio mais no Evangelho. Pessoas revoltadas que não creem mais no Evangelho. Mas, infelizmente, eles não encontraram o Evangelho verdadeiro. Infelizmente, eles foram enganados. Infelizmente, eu conheci um homem que ele era revoltado com Deus, por causa lá do Evangelho que ele ouvia lá, que a qual não era Evangelho. Evangelho é esse que Jesus manda que nós venha pregar. Mesmo com sofrimento, com muita luta, mesmo sofrendo as consequências, mas nós estamos aqui, irmãos. Porque é muito melhor, irmãos, que um pastor chegue lá no céu e entregue 10 ovelhas para Deus, de que ele ir para o inferno com milhares e milhares de pessoas. Muito melhor, irmãos. Meu irmão pastor, aprendemos a se conter com isso. Muitas vezes no começo a gente orava e pedia para Deus mandar uma multidão. Senhor, cadê o povo? Senhor, resgata o povo, traz o povo. Hoje a gente já está tranquilo sobre isso. O próprio Jesus, ele fala, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz e me seguem. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu creio que é somente nós que estamos pregando, pastor Jardel, Auricélio, Gilmar, o Francisco e os demais irmãos que pregam. Está aí nas redes sociais. E confesso para vocês, pastor pode dizer isso com mais propriedade, há milhares e milhares de pessoas se convertendo. Há milhares e milhares de pessoas que estão saindo lá das heresias, estão
e pedindo: pastor, manda uma igreja para cá, pastor, manda uma igreja para cá, pastor, manda uma igreja para cá, pastor, a gente já está providenciando um terreno aqui, pastor, se o senhor mandar aí um pastor para cá, a gente está faltando só os pastores, e condição, irmão, para que a gente possa começar a abrir ministério em outros estados. Então, irmãos, eu vendo aquilo ali, eu digo: meu Deus do céu, está aí a resposta, porque Jesus manda que entre pela porta estreita, porque a porta larga está aí, e muitos estão seguindo. Por isso que a gente vê multidões de pessoas. Aí está a resposta. E aí, amados irmãos, aqui no verso de número 15, que nos chama mais a atenção, Jesus fala para os discípulos e diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vocês, vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Irmão, interessantíssimo. Isso foi Jesus alertando para o povo: olha, tenha cuidado com os falsos profetas. Realmente eles estão lá, irmãos, chorando na televisão, estão lá dando uma de coitadinho, estão lá dando uma de profeta, estão lá dando uma de apóstolo. Apóstolo de quê? Apóstolo de quê, irmãos? Isso é até uma blasfêmia. Um elemento daquele falar que ele é apóstolo. É uma blasfêmia, irmão. Como é que uma pessoa que se titula um apóstolo, se ele seguisse a doutrina dos apóstolos, eu chamaria ele de apóstolo. Mas que doutrina é essa? Olha o que é que eles pregam. Na televisão só tem testemunho e conversa fiada para poder enganar o povo, continuar maltratando as ovelhas. Irmãos, eu considero isso aí, sabe como que é, irmão? Você já ouviu falar, alguém aqui já ouviu falar como é que se faz quando se pega um leitãozinho, pega ele e coloca lá no interior da gente fazia muito isso. O papai fazia muito isso, pegava o leitãozinho, magrinho, pegava o bichinho, botava lá no chiqueiro, ficava dando milho direto, de manhã de tarde, banhando, cuidando dele. Cuidava bem direitinho do bichinho, faltava comida, tinha que dar banho, era um cuidado, ele dava vacina, cuidava bem direitinho. Quando o bichinho crescia um pouquinho, que engordava uma coisinha, toma um pau na cabeça, ia lá e a gente comia ele. É assim que eles fazem. Eles aparentemente diz que estão cuidando do povo, está lá fazendo as maracutaias deles lá, as macumba, que aquilo ali eu considero como uma macumba. Aquilo ali não é. Aquilo ali, irmão, pelo amor de Deus, eu vi uma senhora com o pé inchado, irmão, a mulher com o pé inchado. Uma semana depois a mulher volta com o pé inchado do mesmo jeito, dizia que é muita cara de pau, meu irmão, pelo amor de Deus. Isso deixa a gente indignado. E aquela mulher fazendo papel pelo amor de Deus, e essa senhora, uma senhora não enxerga isso. O pé da mulher está do mesmo jeito, a mulher dizendo que foi curada. Rapaz, dá nojo, irmão. Por isso que eu digo que dá nojo, irmão. Cada conversa fiada, que eu vou dizer uma coisa, não engana nem um Ravique. Desculpa eu estar usando aqui o Ravique aqui, mas não engana nem uma criança, irmão. Aquilo ali, pelo amor de Deus, rapaz, é preocupante, irmãos. Aí, continuando aqui o texto: por seus frutos, olha, precisa se abrir a mente. Precisa, os irmãos, eu estou falando principalmente para os irmãos que estão acompanhando aí, precisa se abrir a mente, irmão. A Bíblia diz que a gente deve examinar as Escrituras, a Bíblia diz que a gente não deva acreditar em tudo que se fala, e você precisa ir pelo que a Bíblia fala, pelo que a Bíblia diz, pelo que Jesus fala. E aí muitas pessoas estão sendo enganadas por isso. Agora você pode estar questionando: pastor, irmão, e aí na sua igreja se ora por cura? Sim, claro que ora. Pastor, na sua igreja aí vocês também não tem vocês aí também não gostariam de melhorar de vida? Claro que sim. Mas eu não preciso simplesmente, irmãos, estar tendo que dar R$100, uma oferta de R$100, uma oferta de R$200, de R$300, para poder obter o milagre de Deus.
Tem um aí que ele disse, ele está tirando aí, ele está fazendo aí um propósito aí de umas ofertas aí de não sei quanto aí, R$300, 200, R$400, para ser amigo de Deus. Olha só, quer dizer que para mim ser amigo de Deus, eu preciso participar da campanha onde eu vou dar R$300 para mim me constituir amigo de Deus. Quer dizer que eu estou comprando a amizade de Jesus por R$300? Isso é uma blasfêmia, irmão. Pelo amor de Deus, só quem não enxerga, quem, na verdade, me desculpe, quem não tem o dom do Espírito Santo de Deus, para enxergar isso. Aí eu vou dar R$300, aí eu passo a ser amigo de Deus. Que é isso, irmão? Que teologia maligna, perversa, chula. Pelo amor de Deus, isso é coisa de rapaz, eu não vou nem colocar coisa de meninice total. Perversidade, isso aí é o que se pode chamar. Enganando o povo, e há pessoas lá, como eu citei aqui, de idade, pessoas já na idade de 70 anos, 60 anos lá, e acreditando naquilo ali. Quer dizer que se eu der R$300, aí eu passo a ser amigo de Deus. O que é isso, meu amigo? Você quer ser amigo de Deus? Queremos ser amigo de Deus? Vamos procurar se libertar do pecado. Queremos ser amigo de Deus? Quando nós falhar, nós dobramos nossos joelhos e vamos chorar lá. Senhor, me perdoa. Eu sei que eu sou falho, eu sei que eu tenho falhado. Eu preciso mais me aproximar do Senhor. Isso é querer ser amigo de Deus. E pode ter certeza, irmão, que Deus, Ele vai ser o seu melhor amigo. Por quê, irmãos? A Bíblia deixa muito claro isso. Lá em Tiago ele fala, se chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Mas dependendo da forma como eu vou chegar, Senhor, Jesus está aqui, R$300, eu quero ser teu amigo. Que é isso? Jesus não se vende por nada dessa vida. Você imagina quando o diabo levou Jesus, se prostre diante de mim, eu darei tudo isso, Jesus, afasta de mim, Satanás. Se Saul, o diabo, ele não conseguiu comprar Jesus com toda a riqueza do mundo, vai comprar Jesus com R$300, irmão? Que isso? Favor. Então, amados, e eu fico assim, irmãos, mais assim triste, por ver aquela multidão ali sendo enganada ali, sendo ali ludibriada ali. Eu tenho certeza que nenhum macumbeiro dos piores que tem consegue não cegar, não consegue realizar os seus propósitos como aquelas criaturas ali fazem. Porque estão vendo, irmão. Tem como ouvir. Tem a Bíblia. E o macumbeiro, ninguém sabe o que ele faz por lá, né? Então, a gente vê aqui uma preocupação de Jesus. Eu sei que muitos estão nos ouvindo, Diácono Gilmar, e estão aí revoltados. E estão revoltados. O problema é fazer o quê? Devemos fazer aquilo que Jesus falou, e ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Pregar o Evangelho. É isso que nós, às vezes, como eu citei muitas vezes, eu acredito que não somente eu, mas a maioria dos irmãos, até quer abdicar disso. Mas, irmãos, algo que nos incomoda, tem que pregar, tem que falar, tem que mostrar para o povo. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. E aí diz aqui, repetindo aqui, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vocês vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Aí diz aqui, olha só, por seus frutos os conhecerão. Uva dos espinhos, ou figo dos abrolhos, você não dá para conhecer, irmão. Dá para perceber, como eu citei, se você tiver o dom do Espírito Santo de Deus, dá para você entender claramente. Aí diz aqui, assim, toda ave boa produz bom fruto, e toda ave má produz fruto mau. Não podeis a ave boa dar maus frutos, nem a ave má dar fruto bom. Toda ave que não dá bom fruto, olha só, escute isso. Toda ave que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Você joga fora, sai de perto. Porque se você continuar aí, você vai se queimar junto com ela. Sai daí. O próprio Jesus disse, sai daí, povo meu. Sai daí. E o povo continua lá sendo enganado, irmãos.
Então, amados, precisamos ter muito cuidado no que nós estamos ouvindo, aonde nós estamos, a quem nós estamos seguindo, se nós estamos seguindo Jesus. Naquela época também havia aqueles que seguiam Jesus só pelas beneficências de Jesus. Eu falei sobre isso aqui. Senão vocês estariam lá também, fazendo parte aí desse evangelho fraudulento, perverso, que estão pregando por aí. E o que nos deixa mais triste é a multidão que estão lá. Mas essa é a nossa preocupação. Essa é a nossa preocupação. Então, continuando aqui. Não podeis, olha só, escute só isso. Não podeis a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar fruto bom. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Amém? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aí ele diz aqui no verso 21, olha só, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Essas palavras de Jesus. O que é que ele está falando aqui? Nem todos aqueles que dizem, oh Senhor, essa igreja é do Senhor, essa igreja é de Deus, está vendo aí pessoal, essa igreja é de Deus. Mas Jesus está dizendo aqui, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Aí cabe a você, meu amado irmão, conferir, estudar a Bíblia, verificar se realmente eles estão fazendo, se é a vontade de Deus, se é a vontade do Pai que está no céu, ou se é a vontade deles. Tem que ver isso aí. Por que muitas vezes alguém fala, não sei o que, fala da palavra de Deus, não sei o que, vai ter uma campanha, aquilo lá, às vezes eu estou lá no meu trabalho, não chega, eu falo isso, aquilo outro, eu fico só escutando, às vezes eu não prefiro nem falar. Porque se a gente for falar, eles vão da paz do Senhor, com alegria e tudo. Ô irmão, lá na igreja que eu estou, vai haver uma campanha lá, não sei o que, vai chegar tal dia e vai ter lá um cantor gospel lá, eu gostaria que você fosse e tal. E eu fico só ouvindo, irmão, pois irmão, não tenho tempo não, irmão, meu tempo é muito pouco, o pouco tempo que eu tenho, eu não estou tendo tempo nem lá para a obra lá, onde eu estou, imagino. E aí, irmãos, é assim, então ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Amém? Aí ele diz, olha só aqui, algo muito interessante, escute isso. Aí ele diz aqui, muitos me dirão naquele dia. Que dia é esse? No dia do juízo. No dia que Deus for separar os que vai herdar a vida eterna e os que vão, infelizmente, para o tormento eterno. Ele diz aqui, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor não produziu. Olha que interessante isso aqui, irmão. Senhor, Senhor, eles vão ficar abismados, achando não, que eles sabem. Eles não são, eles sabem. Eles vão para lá sabendo. Eu acredito até que não, Senhor, eu sabia, é verdade, Senhor. Infelizmente eu sabia. Mas fazer o quê? E Jesus vai dizer, diz aqui, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não produzimos nós, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fazemos muitas maravilhas, muitas coisas boas. Olha só, eles dizendo para Deus, Senhor, Senhor, você não lembra, eu fiz tanto milagre, Senhor, tantas coisas, expulsamos demônio, em teu nome nós curamos enfermo, em teu nome fizemos. Isso aqui é aqueles que ainda consegue ainda fazer consegue ainda, pela misericórdia de Deus, acredito, algum milagre. Deus olhando para a própria pessoa, não por eles, ainda faz algum milagre. Porque hoje eu acredito que não existe mais milagre. Acho que Deus está tão, já perdeu a paciência com esse povo, que não tem mais milagre não. Antigamente ainda se ouvia falar ainda, mas hoje, tem mais não. Você pode olhar lá, eu estou dando um exemplo que eu vi. A irmã chegou lá com o pé inchado, não sei o que, pegou nos pés da irmã, chegou, coitado, imagina a dor que ela está passando aí.
pé dessa grossura, e ele lá esfregando o pé da irmã. Uma semana depois a irmã chegou com o pé do mesmo jeito, dizendo que foi curada. Enganada, irmão. Enganada. E aí você vê aqui, o que é que vai acontecer? Quando ele, Senhor, abismado Senhor, fizemos maravilha em teu nome. Fizemos, curamos enfermos, profetizamos, aquela coisa toda. E aí, Jesus responde aqui: então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Aparta-vos de mim, sai de perto de mim, vocês que praticam a iniquidade, vocês que estão aí pervertindo o povo. Aí ele diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, semelho a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e ocorreu os rios, e soprou os ventos, e combateu aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ou seja, aqueles que estão seguindo Jesus, aqueles que estão seguindo Jesus independente da situação, aqueles que estão seguindo Jesus independente do que está passando na sua vida. Porque, irmãos, uma coisa é muito certa: Deus ele é muito fiel, Deus ele é fiel. Ele está vendo o que nós passamos, Ele sabe o que a gente passa, mas nós precisamos ter e ser perseverante na caminhada, na fé, esperar o tempo de Deus. Eu estou esperando tanto tempo meu filho, para minha filha se reconciliar, eu estou esperando tanto tempo pelo milagre de Deus, por isso, por alguma coisa. Irmãos, o tempo é de Deus, e se Ele não quiser dar, amém, eu continuo amando Ele do mesmo jeito. O mais importante para mim é a salvação, é a vida eterna, independente. Então, a gente vê aqui o que ele diz: então direi abertamente: nunca vos conheci, aparta-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, ocorreu os rios e assoprou os ventos, e combateu aquela casa, e ela não caiu. Sempre aqueles que perseverar verdadeiramente é os que vão herdar a vida eterna. É isso que a palavra está dizendo. Amém? E aquele que ouve as minhas, olha só, porque a gente sabe disso, porque tem muitas pessoas que ouvem, pessoas que sabem, conhecem, até muitos desses falsos profetas aí sabem, irmão. Eles fazem vista grossa quando chega num texto que fala sobre eles. Algum dia, irmão, sinceramente falando, vocês, nós, algum dia se ouviu falar em falso profeta nesses programas de televisão aí? Se lembra aí algum de vocês aí? Alguém que está ouvindo aí? Se lembra aí se algum dia vocês ouviram algum desses aí? Sei lá, eu não vou citar nome porque não quero nem citar nome, irmão. Porque da noite, só em ouvir falar, só em eu me lembrar, mas a gente falar o nome. Você vê aí o que eles falam. Então nós precisamos ter muito cuidado. E esse pessoal estão lá ouvindo. Eles. E aqueles que ouçam as minhas palavras e as não cumprem, compara-lo a um homem insensato que edificou a sua casa sobre os rios, e desceu a chuva, e ocorreu os rios, e assoprou o vento, e combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Isso aí, infelizmente, são aqueles que continuar seguindo as heresias, os falsos profetas. A Bíblia diz que um cego que guia outro cego vão cair todos no mesmo buraco, e é isso que a gente entende claramente. E acontece que, concluindo Jesus, isso é as palavras de Jesus, amém, igreja? E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admiraram da sua doutrina. Olha só, esses aí, em outras palavras, foram os que,
estamos entendendo agora. Devemos ter cuidado com os falsos profetas, seguir Jesus. Hoje não tem Jesus para nós seguir ele, para ele falar pessoalmente para nós. Mas tem a Bíblia, tem a palavra de Deus aqui, para que a gente possa ser instruído por ela. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admiraram da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas, ou seja, os falsos profetas, os pervertidos que estão querendo perverter o povo. Irmão, sinceramente falando, eu tenho certeza, irmão, absoluta, eu não tenho dúvida disso. Há muitas ovelhas de Deus que estão lá e ainda vão sair. Muitas ovelhas, muitas, eu tenho absoluta certeza, sem saber os que já saíram, e a gente não sabe. Por quê, irmãos? Por isso é que eu digo a importância da gente estar sempre abrindo os olhos, tentando abrir os olhos, porque de repente Deus vai se revelar para alguém por essa palavra. Vai que hoje mesmo alguém que estava aí, numa dessas igrejas heréis que estão aí, simplesmente enganando eles. Opa, eu nunca ouvi isso. De repente o cara está lá mexendo lá no seu celular, de repente, opa, peraí, eu nunca ouvi isso. Não pela minha própria pessoa, não. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, mas pela palavra de Deus. A minha pessoa, quem sou eu? Não sou absolutamente nada, só pela misericórdia de Deus e pela graça do Senhor, mas pela sua palavra. Isso, as palavras de Jesus, o Salvador, aquele que veio para nos resgatar da onde nós estávamos, da onde nós estamos, né, do mundo pervertido do pecado, como o Diácono citou eu. Muitas vezes, irmão, para finalizar, muitas vezes eu ainda me questiono, meu Deus, como é que o Senhor é tão maravilhoso, como é que o Senhor, a grandeza do amor que o Senhor tem, a gente vê a grandeza de amor, irmão, porque eu sei, irmão, eu sei, a gente andava por aí em bebedeira, irmãos, sinceramente, era literalmente cego mesmo, de guia mesmo. Eu vejo, meu Deus do céu, como é que eu andava dessa forma, como é que eu, não entendo como é que eu, mas a gente só vai enxergar, irmãos, quando realmente a gente conhece a palavra de Deus, que a gente conhece Jesus. Ou seja, quando a gente sai das trevas, que a gente vem para a luz, é que a gente vai verdadeiramente enxergar. Amém ou não? Porque quando a gente está nas trevas, está nas trevas. Só para finalizar totalmente, eu vou dizer uma coisa para você. Você acredita, irmão, que na época, quando eu vivia no mundo do pecado, que eu chegava em casa 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, às vezes, quase de manhã, no outro dia a irmã Neudaci chegava para mim, tu estava por onde? Tu estava fazendo o quê? Mentiroso. Eu sei lá, claro que eu sabia. Eu sei lá, com quem tu andava? Eu digo, eu sei lá. Que é isso, irmão? E aí, a irmã Neudaci às vezes ainda chegava, paz, como é que você faz isso, aquilo, outro. Sabe o que é que eu falava, irmão? Olha só, uma pessoa que vive no pecado. Eu dizia para ela, sabe o quê? Ora, eu me encontrei com um bocado de amigo meu. Ela disse, isso não é vida de homem casado, não. Isso não é... Isso, assim, quando a gente casa, a gente tem que mudar totalmente. Você não é mais aquele homem solteiro que você era. E aí, sabe o que eu dizia? Não, mas tinha um bocado de homem, um bocado de amigo meu casado lá. Olha só, a desculpa que eu ia dar para minha esposa. E ela disse, eu não tenho nada a ver com os seus amigos que são casados. Eu tenho a ver com você, a minha conversa é com você. Olha a desculpa que eu ia arrumar. Porque os amigos achavam que aquilo ali era... Rapaz, mas pela misericórdia de Deus, irmão, nós estamos aqui. Por isso que eu digo, irmão, às vezes a gente, meu Deus, que o Senhor me tirar de onde eu estava, Senhor. E hoje eu tenho prazer só nas tuas coisas. Eu tenho prazer só em te servir. Eu tenho prazer só no Senhor. Misericórdia e a bondade de Deus, amém, irmãos? Vamos louvar a Deus. E Jesus trazia... Simplesmente pedir, Senhor, nós vamos para onde, Senhor? Se tu tens as palavras da vida eterna. Nós estamos aqui, Senhor, é pela salvação, não é só simplesmente pelo pão, pela provisão do Senhor. E ali eles, amém.
Nós estamos aqui por quê, irmão? Você está aqui por quê? Eu acredito claramente que pela essa palavra aqui, vocês estão pela salvação, vocês estão aqui no propósito de herdar a vida eterna. Senão vocês estariam lá também, fazendo parte aí desse evangelho fraudulento, perverso, que estão pregando por aí. E o que nos deixa mais triste é a multidão que estão lá. Essa é a nossa preocupação. Essa é a nossa preocupação. Então, continuando aqui. Não podeis, olha só, escute só isso. Não podeis a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar fruto bom. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Amém? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aí ele diz aqui no verso 21, olha só, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Essas palavras de Jesus. O que é que ele está falando aqui? Nem todos aqueles que dizem, oh Senhor, essa igreja é do Senhor, essa igreja é de Deus, está vendo aí pessoal, essa igreja é de Deus. Mas Jesus está dizendo aqui, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Aí cabe a você, meu amado irmão, conferir, estudar a Bíblia, verificar se realmente eles estão fazendo, se é a vontade de Deus, se é a vontade do Pai que está no céu, ou se é a vontade deles. Tem que ver isso aí. Por que muitas vezes alguém fala, fala da palavra de Deus, não sei o que, vai ter uma campanha, aquilo lá, às vezes eu estou lá no meu trabalho, não chega, eu falo isso, aquilo outro, eu fico só escutando, às vezes eu não prefiro nem falar. E se a gente for falar, eles vão da paz do Senhor, com alegria e tudo. Ô irmão, lá na igreja que eu estou, vai haver uma campanha lá, não sei o que, vai chegar tal dia e vai ter lá um cantor gospel lá, eu gostaria que você fosse e tal. E eu fico só ouvindo, irmão, pois irmão, não tenho tempo não, irmão, meu tempo é muito pouco, o pouco tempo que eu tenho, eu não estou tendo tempo nem lá para a obra lá, onde eu estou, imagino. E aí, irmãos, é assim, então ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Amém? Aí ele diz, olha só aqui, algo muito interessante, escute isso. Aí ele diz aqui, muitos me dirão naquele dia. Que dia é esse? No dia do juízo. No dia que Deus for separar os que vai herdar a vida eterna e os que vão, infelizmente, para o tormento eterno. Ele diz aqui, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor não produziu. Olha que interessante isso aqui, irmão. Senhor, Senhor, eles vão ficar abismados, achando não, que eles sabem. Eles não são, eles sabem. Eles vão para lá sabendo. Eu acredito até que não, Senhor, eu sabia, é verdade, Senhor, infelizmente eu sabia. Mas fazer o quê? E Jesus vai diz aqui, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não produzimos nós, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fazemos muitas maravilhas, muitas coisas boas. Olha só, eles dizendo para Deus, Senhor, Senhor, você não lembra, eu fiz tanto milagre, Senhor, tantas coisas, expulsamos demônio, em teu nome nós curamos enfermo, em teu nome fizemos. Isso aqui é aqueles que ainda consegue fazer consegue ainda, pela misericórdia de Deus, acredito, algum milagre. Deus olhando para a própria pessoa, não por eles, ainda faz algum milagre. Porque hoje eu acredito que não existe mais milagre. Acho que Deus está tão, já perdeu a paciência com esse povo, que não tem mais milagre não, irmão. Antigamente ainda se ouvia falar ainda, mas hoje, não tem mais não. Você pode olhar lá, eu estou dando um exemplo que eu vi. A irmã chegou lá com o pé inchado, não sei o que, pegou nos pés da irmã, coitado, imagina a dor que ela está passando aí. O pé dessa, ele lá esfregando o pé da irmã. Uma semana depois a irmã chegou com o pé do mesmo jeito, dizendo que foi curada. Enganada, irmão.
enganada. E aí você vê aqui, o que é que vai acontecer? Quando ele, Senhor, abismado Senhor, fizemos maravilha em teu nome. Fizemos, curamos enfermos, profetizamos, aquela coisa toda. E aí, Jesus responde aqui: então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Aparta-vos de mim, sai de perto de mim, vocês que praticam a iniquidade, vocês que estão aí pervertindo o povo. Aí ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, semelho a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e ocorreu os rios, e soprou os ventos, e combateu aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ou seja, aqueles que estão seguindo Jesus, aqueles que estão seguindo Jesus independente da situação, aqueles que estão seguindo Jesus independente do que está passando na sua vida. Porque, irmãos, uma coisa é muito certa: Deus ele é muito fiel, Deus ele é fiel. Ele está vendo o que nós passamos, Ele sabe o que a gente passa, mas nós precisamos ter e ser perseverante na caminhada, na fé, esperar o tempo de Deus. Eu estou esperando tanto tempo meu filho, para minha filha se reconciliar, eu estou esperando tanto tempo pelo milagre de Deus, por isso, por alguma coisa. Irmãos, o tempo é de Deus, e se Ele não quiser dar, amém, eu continuo amando Ele do mesmo jeito. O mais importante para mim é a salvação, é a vida eterna, independente. Então, a gente vê aqui o que ele diz: então direi abertamente: nunca vos conheci, aparta-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, ocorreu os rios e assoprou os ventos, e combateu aquela casa, e ela não caiu. Aqueles que perseverar verdadeiramente é os que vão herdar a vida eterna. É isso que a palavra está dizendo. Amém? E aquele que ouve as minhas, olha só, porque a gente sabe disso, porque tem muitas pessoas que ouvem, pessoas que sabem, conhecem, até muitos desses falsos profetas aí sabem, irmão. Eles fazem vista grossa quando chega num texto que fala sobre eles. Alguém algum dia, irmão, sinceramente falando, vocês, nós, algum dia se ouviu falar em falso profeta nesses programas de televisão aí? Se lembra aí algum de vocês aí? Alguém que está ouvindo aí? Se lembra aí se algum dia vocês ouviram algum desses aí? Sei lá, eu não vou citar nome porque não quero nem citar nome, irmão. Porque da noite, só em ouvir falar, só em eu me lembrar, mas a gente falar o nome. Você vê aí o que eles falam. Então nós precisamos ter muito cuidado. E esse pessoal estão lá ouvindo. Eles. E aqueles que ouçam as minhas palavras e as não cumprem, compara-lo a um homem insensato que edificou a sua casa sobre os rios, e desceu a chuva, e ocorreu os rios, e assoprou o vento, e combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Isso aí, infelizmente, são aqueles que continuar seguindo as heresias, os falsos profetas. A Bíblia diz que um cego que guia outro cego vão cair todos no mesmo buraco. E é isso que a gente entende claramente. E acontece que, concluindo Jesus, isso é as palavras de Jesus, amém, igreja? E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admiraram da sua doutrina. Olha só, esses aí, em outras palavras, foram os que, estamos entendendo agora, devemos ter cuidado com os falsos profetas,
seguir Jesus. Hoje não tem Jesus para nós seguir ele, para ele falar pessoalmente para nós, mas tem a Bíblia, tem a palavra de Deus aqui, para que a gente possa ser instruído por ela. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admiraram da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas, ou seja, os falsos profetas, os pervertidos que estão querendo perverter o povo. Irmão, sinceramente falando, eu tenho certeza, irmão, absoluta, eu não tenho dúvida disso. Há muitas ovelhas de Deus que estão lá e ainda vão sair. Muitas ovelhas, muitas, eu tenho absoluta certeza, sem saber os que já saíram, e a gente não sabe. Por quê, irmãos? Por isso é que eu digo a importância da gente estar sempre abrindo os olhos, tentando abrir os olhos, porque de repente Deus vai se revelar para alguém por essa palavra. Vai que hoje mesmo alguém que estava aí, numa dessas igrejas hereges que estão aí, simplesmente enganando eles. Opa, eu nunca ouvi isso. De repente o cara está lá mexendo lá no seu celular, de repente, opa, peraí, eu nunca ouvi isso. Não pela minha própria pessoa, não, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, mas pela palavra de Deus. A minha pessoa, quem sou eu? Não sou absolutamente nada, só pela misericórdia de Deus e pela graça do Senhor, mas pela sua palavra. Isso, as palavras de Jesus, o Salvador, aquele que veio para nos resgatar da onde nós estávamos, da onde nós estamos, né, do mundo pervertido do pecado, como o Diácono Gilmar citou. Muitas vezes, irmão, para finalizar, muitas vezes eu ainda me questiono, meu Deus, como é que o Senhor é tão maravilhoso, como é que o Senhor, a grandeza do amor que o Senhor tem, a gente vê a grandeza de amor, irmão, porque eu sei, irmão, eu sei, a gente andava por aí, em bebedeira, irmãos, sinceramente, era literalmente cego mesmo, de guia mesmo. Eu vejo, meu Deus do céu, como é que eu andava dessa forma, como é que eu, não entendo como é que eu, mas a gente só vai enxergar, irmãos, quando realmente a gente conhece a palavra de Deus, que a gente conhece Jesus. Ou seja, quando a gente sai das trevas, que a gente vem para a luz, é que a gente vai verdadeiramente enxergar. Amém ou não? Porque quando a gente está nas trevas, está nas trevas. Só para finalizar totalmente, eu vou dizer uma coisa para você. Você acredita, irmão, que na época, quando eu vivia no mundo do pecado, que eu chegava em casa 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, às vezes, quase de manhã, no outro dia a irmã Neudaci chegava para mim, tu estava por onde? Tu estava fazendo o quê? Mentiroso. Eu sei lá, claro que eu sabia. Eu sei lá, com quem tu andava? Eu digo, eu sei lá. Que é isso, irmão? E aí, a irmã Neudaci às vezes ainda chegava, paz, como é que você faz isso, aquilo, outro. Sabe o que é que eu falava, irmão? Olha só, uma pessoa que vive no pecado. Eu dizia para ela, sabe o quê? Ora, eu me encontrei com um bocado de amigo meu. Ela dizia, isso não é vida de homem casado, não. Isso não é, assim, quando a gente casa, a gente tem que mudar totalmente. Você não é mais aquele homem solteiro que você era. E aí, sabe o que eu dizia? Não, mas tinha um bocado de amigo meu casado lá. Olha só, a desculpa que eu ia dar para minha esposa. E ela dizia, eu não tenho nada a ver com os seus amigos que são casados. Eu tenho a ver com você, a minha conversa é com você. Olha a desculpa que eu ia arrumar. Porque os amigos achavam que aquilo ali era... Rapaz, mas pela misericórdia de Deus, irmão, nós estamos aqui. Por isso que eu digo, irmão, às vezes a gente... Meu Deus, que o Senhor me tirar de onde eu estava, Senhor. E hoje eu tenho prazer só nas tuas coisas, eu tenho prazer só em te servir, eu tenho prazer só no Senhor.